Olá pessoal, nós vamos falar hoje sobre pagamentos dentro do sistema BRRP. Bom, os pagamentos estão divididos em duas classes, são os pagamentos AR, ou seja, são as contas a receber, são pagamentos sobre contas a receber, e pagamentos AP, que são sobre os itens a pagar, ou seja, pagamentos a fornecedores e recebimentos de clientes. Bom, logando no BRRP, a gente vai acessar a tela de pagamento e recebimento. E a primeira coisa que a gente tem importante falar é que eu tenho uma tela a qual eu consigo fazer pagamentos e recebimentos. Eu tenho uma tela a qual eu consigo fazer somente pagamentos e uma outra tela que eu consigo fazer, por exemplo, somente recebimentos. Porque são três telas. Algumas empresas decidem que o contas a pagar só vai efetuar pagamentos e eles não podem ter acesso aos recebimentos de clientes. Ou mesma coisa, ao contrário, recebimentos ou contas a receber não têm acesso ao que está sendo pago. Então, eu posso isolar na minha configuração de perfil para que determinados grupos de clientes, de usuários, só enxerguem a tela de pagamento ou só enxerguem a tela de recebimento, ou algumas pessoas podem enxergar as duas telas ao mesmo tempo. A gente tem as mais diversas configurações de clientes, clientes que só operam a tela de recebimento, clientes que só operam a tela de pagamento, e clientes que operam a tela de recebimento e a tela de pagamento concomitantemente. Bom, eu vou usar a tela de pagamento e recebimento, mas as telas são iguais, o que muda só são os tipos de documentos das operações, que no caso do recebimento listam os tipos do documento AR, a receber, e no caso do pagamento listam somente os tipos de documento AP, que no caso é o a pagar. Nessa tela que eu vou acessar aqui, eu vou acessar os dois tipos de documento. Bom, a primeira coisa importante aqui não tem como, mas você deve selecionar uma conta bancária para que ocorra o pagamento, né? E lembrando que você pode fazer pagamentos para uma determinada organização cuja conta bancária pertence a outra. E nesse momento o sistema automaticamente vai entender, no caso, uma contabilização multifilial ou operações de transição de dinheiro entre empresas distintas. Então, por exemplo, aqui eu vou usar o meu Banco Bradesco, que está na minha organização Mundo Café Matriz, e vou fazer, por exemplo, esses tipos de pagamento e recebimentos que eu deixei configurado. Os tipos de documentos são configuráveis e aqui eles são simplesmente classificatórios. É claro que quando eu for entrar em tipo de documento, e já entrei em outros vídeos, esses tipos de documento, de acordo com o que eu configuro, me exigem algumas seleções. Então, por exemplo, pagamentos do tipo cheque, vão me exigir que tenha atrelado um cheque, por exemplo. Bom, nesse caso aqui, eu vou usar um recebimento, então eu vou usar, por exemplo, um recebimento bancário. A data da transação é a data que vai compor meu extrato. A data da conta é a data que vai contabilizar esse recurso efetivo. E aqui eu posso complementar com qualquer descrição, que no caso eu estou complementando. E posso selecionar o meu parceiro de negócio. Bom, aqui eu vou fazer uma pausa para explicar alguns conceitos importantes do BRRP. Imagine que eu tenho três títulos. Três títulos no valor de R$10 cada, e esse cliente pagou no banco via KNAB. O banco fez 3 pagamentos, ou no caso 3 recebimentos, automáticos dentro do BRRP e baixou esses 3 títulos. Agora imagine a seguinte situação: o cliente me deve 3 títulos que estão em carteira e ele vem me pagar. Ele paga, cada título desses são R$10 e ele me paga um montante de R$30. O ato do pagamento é um pagamento de R$30 que este pagamento de R$30 está ou estará alocado em 3 faturas de R$10 cada. Então, o que é um ponto muito crucial aí? Nós já discutimos em outros vídeos, mas reforçando, o BRRP, quando ele faz o seu faturamento, ele gera uma fatura que tem múltiplas ou uma programação de vencimento. Isso tanto para pagar quanto para receber. Então, imagine que eu fiz uma ordem de venda, que eram 3 parcelas, e no sistema ele gerou uma fatura, que é a parte financeira e a parte contábil de toda a receita e impostos, e gerou uma nota fiscal, e neste caso ele gerou 3 programações de recebimentos
atrelada a esta fatura. Então, diferente de outros sistemas que a gente encontra no mercado, ele não vai gerar 3 contas a receber ou 3 faturas. Ele gera uma única fatura com uma programação de pagamento em 3 vezes. E é óbvio que se eu tirar o meu relatório do itens em aberto e qualquer outro relatório do sistema, eu vou enxergar as 3 parcelas, incluso boletos. Então, esse é um ponto importante. Isto posto, significa que quando eu criei um pagamento de R$30 e aloquei em 10 faturas, em 3 faturas ou em uma fatura, o ato que efetivamente dá baixa no meu contas a receber ou no meu contas a pagar é a alocação e não o pagamento. Tanto que quando eu faço um recebimento, um pagamento do tipo recebimento, por exemplo, esse recebimento não é alocado diretamente ao meu parceiro de negócio, fica numa conta transitória de parceiro, ou seja, recebimentos não alocados, até que eu efetivamente baixe, estou falando contábil, né, na minha alocação. Então, eu posso fazer um pagamento ou um recebimento alocado, já na tela de baixo, que é o que a gente vai fazer agora, há uma fatura e ele já faz essa alocação automática. Eu posso fazer um pagamento ou um recebimento antecipado e depois baixar na minha tela de alocação, ou posso fazer pagamentos e recebimentos já atrelados a finalidades. A gente já discutiu finalidades, mas a grosso modo, e resumindo, finalidades nada mais são do que classificações humanas ou classificações financeiras para que essas despesas ou essas receitas alocadas a ela vão diretamente a uma conta contábil. Então, por exemplo, quando eu vou utilizar um pagamento, um recebimento, uma finalidade. Exemplo, estou baixando uma taxa bancária e não quero criar uma fatura, então eu crio já o meu contas a pagar e já aloco diretamente a despesa. Estou fazendo um recebimento de uma aplicação e não quero lançar, por exemplo, de juros uma aplicação e não quero lançar uma fatura de quantos receber, eu posso lançar diretamente essa entrada do dinheiro no banco contra uma finalidade de recebimento de juros ou de aplicações financeiras. Bom, isto colocado, então a gente poderia resumir que a gente tem 2 formas bem distintas de fazer pagamentos e recebimentos do sistema. Uma já alocando a fatura e outra usando a tela de alocação. Nós vamos fazer os 2 casos agora. E uma outra forma é usando a tela de alocação compensando carteiras do a pagar e do a receber. Nós já falamos em outro vídeo, mas reforçando, o BRRP tem um conceito de parceiro de negócio, ou seja, quais são os parceiros de negócio que têm interação com o sistema. Então, eu tenho lá clientes, fornecedores, transportadoras, representantes, vendedores internos e assim por diante. Em muitos sistemas são cadastros isolados. Problema disso, duplica informação, não tem um único lugar com todo o saldo financeiro do cara. Então, imagina que eu tenho um determinado representante de vendas que também é meu fornecedor de algum item e também é meu cliente. Então, imagina a bagunça que eu ter 3 cadastros distintos e que esses cadastros não se falam na hora de fazer uma compensação entre carteira. Porque eu posso dever para ele como representante, ele pode dever para mim como cliente e eu também dever para ele como, por exemplo, fornecedor. E eu poderia fazer um único encontro de contas, que é o que acontece na prática, sem ter que ficar transitando dinheiro. Então, um exemplo prático disso, eu devo R$10 para o meu representante deve R$10 para mim, não significa que eu vou pagar para ele R$10 e que ele vai me pagar R$10. Geralmente se faz um encontro de contas e ninguém paga nada para ninguém, efetivamente com troca de dinheiro, e sim uma compensação de carteira entre eles. Bom, aqui quando a gente já selecionei, no caso, o meu cliente, ele já apareceu para mim, a DevCoffee, e aqui eu poderia atrelar algumas outras coisas. Então, somente vai ser considerado como um pagamento antecipado a nível de contabilização se eu setar um pedido de compra ou um pedido de venda. Aqui eu já poderia setar automaticamente uma finalidade para que ele não fique disponível para alocação. Uma atividade, aqui são as dimensões contábeis que eu tenho já configuradas nessa base, e poderia automaticamente também já selecionar uma fatura, que é o que eu vou fazer. Então, será que eu tenho alguma fatura da DevCoffee para receber? Bom, neste caso aqui, eu vou selecionar uma fatura da DevCoffee. Vamos ver que a DevCoffee deve uma fatura. Eu tenho essa fatura de 25 mil aqui que está em aberto. Então, eu vou selecionar a fatura 3. Ele já vai amarrar com a minha programação de pagamento e já vai colocar para mim o valor do pagamento aqui. Vamos imaginar que a DevCoffee, na verdade, me pagou R$30 mil. Repara que o sistema automaticamente me falou que existe um pagamento maior, menor aqui de R$5 mil.
E nesse caso, eu vou falar que esse pagamento maior ou menor, no caso, é R$ 3.000 de multa e R$ 2.000 de juros. Então, automaticamente, quando eu completar esse pagamento, o sistema já vai baixá-lo e vai criar a alocação. Ou seja, nada no BRRP não é baixado com alocação. Tudo depende de uma alocação. Quando eu seleciono a fatura diretamente nessa tela aqui, ocorre que já vai fazer a alocação automaticamente. Então, neste caso, eu fiz um pagamento de 30 mil e tinha um valimento de maior ou menor. Uma outra coisa importante aqui é a moeda. Por exemplo, faço um fechamento de câmbio ou faço um fechamento de câmbio a pagar ou a receber neste caso e está em dólar. O sistema automaticamente vai buscar já a taxa de cotação do dólar na moeda e vai converter para real. Então, dentro dos que real, por exemplo, é a moeda que está setada no meu esquema contábil. Então, na prática, quando eu opero multimoeda no sistema, os pagamentos e recebimentos devem ser na moeda real que aconteceu, ou seja, dólar, real, euro, assim por diante. E o sistema vai procurar taxas de conversão para que ele faça essa conversão automaticamente. Aonde vai ocorrer essa conversão? A nível de extrato bancário, saldos bancários e também a nível de contabilizações. Uma coisa bastante importante aí, nós vamos falar num outro vídeo, mas o CIETO já não está publicado. Nós temos hoje a integração automática com o Banco Central, baixando o Petax, e o sistema permite eu ter mais de uma taxa de rate ao mesmo tempo. Então, eu poderia usar, por exemplo, uma taxa do Petax e talvez ter uma taxa específica para mim internamente, como, por exemplo, uma taxa que a gente chama spot ou uma taxa média e assim por diante. Eu poderia ter várias taxas de conversão para uma mesma moeda concomitantemente. Quando a gente fala em valor de baixa, porque eu estou baixando esse título, por exemplo, uma perda ou uma dação, então ele vai automaticamente baixar esse título, o valor total, o valor que eu vou colocar aqui, e desconto a mesma coisa, eu poderia fazer um pagamento menor e colocar a diferença com o desconto e ele vai entender automaticamente. Esse tipo de pagamentos são classificatórios e se eu, por exemplo, acertar cartão de crédito, ele vai aparecer um monte de itens aqui que eu preciso preencher ou até mesmo fazer a integração com algum vale de pagamento. Aqui é bastante importante, por exemplo, que hoje na nota fiscal eletrônica nova você já é obrigado a informar algumas informações como o cartão de crédito e no caso de cheque, automaticamente ele vai habilitar para mim aqui em cima diversos, depois eu vou fazer um vídeo específico sobre isso, sobre cheque, mas ele me habilita para selecionar vários cheques, incluso com o próprio leitor, passando o leitor do cheque, ele já conseguiria identificar e automaticamente atrelar diversos cheques de contas a receber, de terceiros ou próprio, nesse caso próprio do cliente, né, ou cheques de terceiro, e no caso do pagamento ele poderia atrelar cheques próprio meu, ou até mesmo cheques de cliente que me permitem repasse, mas cheque eu vou falar depois, é um caso à parte, no próximo vídeo. Bom, nesse caso aqui então, eu vou setar aqui um pagamento via depósito bancário normal e vou automaticamente completar meu pagamento. Bom, quando eu completar esse pagamento meu aqui, ele já fez a alocação, repara aqui em cima, e ele também já contabilizou. Então o que aconteceu aí? Ó? Nesse caso, ele já setou, que é o que eu acabei de explicar anteriormente, adiantamento de clientes que faltam e também as contas transitórias que estão dentro do meu extrato, ou seja, estou falando o seguinte para dentro da contabilidade. gente, recebi R$ 30.000, aos quais é da DevCoff, porém não atrelei nenhuma fatura ainda para baixar. E, consequentemente, eu tenho R$ 30.000 que eu recebi, mas não está conciliado. Por que está nesta conta 2 aqui? Porque, consequentemente, eu tenho esse ativo bancário, esse ativo a receber meu, ainda no meu balanço, porque eu não baixei. Então, essa contrapartida está aqui, ou seja, eu poderia, por exemplo, configurar uma conta aqui que reduzisse, por exemplo, o meu contas a receber. Ou, no caso, se fosse um pagamento antecipado, que eu tivesse colocado um pedido aqui, consequentemente, se eu tivesse colocado um pedido, a conta que ele iria utilizar não é essa conta, e sim a conta de pagamentos antecipados, configurado lá no meu parceiro de negócio, como a gente já viu em outro vídeo. Bom, esta é uma forma de a gente trabalhar com pagamentos. Uma segunda forma de trabalhar com pagamentos, eu poderia fazer um pagamento igual a esse pagamento que eu acabei de fazer. Então, vou colocar na minha conta agora aqui do Bradesco também. Vou colocar automaticamente também que é um recebimento de banco. Vou falar que é da mesma DevCoff. E vou falar agora aqui que eu tenho R$ 75.000. Repare que agora eu não vou selecionar a fatura.
vou colocar 75 mil reais, que é o valor que eu recebi e que entrou no meu extrato. Bom, consequentemente, vou completar esse documento. Então, acabei de completar esse documento aqui. E ele aconteceu a mesma contabilização. E para que não mudou as contas contábeis. Mas, Bruno, para onde foi esse dinheiro? Esse dinheiro ainda, no meu contas a receber, está aberto os títulos, mas tem um pagamento. Por exemplo, no relatório de pagamentos, eu tenho a informação que esse pagamento não está alocado. Isso são dois relatórios bastante importantes aí, para dentro do sistema, pode dar ciclos de auditoria. Hoje a gente vai fazer um vídeo específico sobre ciclos de auditoria. Mas uma coisa bastante importante é que não baixou meu contas a receber. Cuidado, eu deveria sempre estar analisando o relatório de pagamentos não alocados para que não ocorra de ter pagamentos que eu não aloquei erroneamente, faturas a receber em aberto ou, nesse caso, até mesmo chegando a protestar um cliente, ou até mesmo no caso do contas a pagar. Bom, agora eu vou abrir a tela de alocação. Então, repara que na tela minha de alocação de pagamentos, eu vou selecionar a DebitCoff, a mesma coisa no multimoeda, ele vai me perguntar se eu vou trabalhar com multimoeda ou não. Neste caso aqui eu não vou trabalhar com multimoedas. E o que aconteceu aqui? Ó? O meu pagamento de 75 mil reais que eu fiz está disponível. Então, ele está aqui para alocar. Então, qual é a forma que eu posso trabalhar com ele? Poderia selecionar esse pagamento meu de 75 mil e falar, eu tenho faturas para alocar desse cliente? Ou não? Eu tenho. E poderia até mesmo listar somente títulos que tenham boleto ou títulos que não tenham boleto. Por quê? Geralmente, quando você vai trabalhar com a alocação, você vai trabalhar com essa flag desmarcada. Se tem boleto, consequentemente o recebimento vai vir via banco. Você não vai ficar baixando coisas manualmente se tem boletos bancários. Então, o sistema aqui tenta mitigar esse risco. Então, repara o que eu vou fazer. Eu vou pegar esse valor de 75 mil que eu tenho e vou alocar nesta fatura aqui e também nesta fatura aqui embaixo. Repara que ele me deu uma diferença nula. Então, ele me permite, já habilita processar essa alocação. E no caso tivesse ficado diferente, não tem problema. Vamos imaginar que o cliente nosso pagou esses 50 mil reais aqui, ele pagou, então vamos imaginar a seguinte situação, né? Ele pegou 75 mil reais e ele pagou esta fatura aqui, de 50 mil reais. Tá, repara que ele está dando uma diferença de 25 mil. Por quê? Ele está tentando alocar 50 mil reais, que é o valor que deve, a 75 mil. Eu vou falar que não, eu quero somente alocar, aqui eu consigo ver o pagamento, né? Para a gente enxergar, o mesmo pagamento que a gente fez lá atrás. Mas eu vou falar que não, eu não quero fazer isso, eu quero só alocar 50 mil reais e ele já me deu a diferença nula. Vou processar essa baixa e ele já sobrou um saldo de 25 mil aqui. Então vamos imaginar o seguinte, vamos ver se eu tenho algum título para baixar aqui, um valor menor. Eu vou falar a seguinte situação, eu vou pegar esses 25 mil que faltam e vou baixar esse cara aqui de 15 mil. Ficou uma diferença aqui de 10 mil reais. Mas essa diferença é real. Vamos imaginar que eu cobrei 10 mil reais de juros. Então repara que já me habilita as finalidades para que eu possa alocar diretamente a uma diferença desse valor. Então poderia vir aqui, procurar aqui meus juros. Vamos ver se eu acho que eu já tenho a finalidade configurada. Juros recebidos e processar a minha baixa. Vocês vão reparar que eu baixei esse título e o meu valor de 75 mil reais também já foi alocado. Se a gente olhar, ele criou uma alocação nos dois casos e essa alocação também foi contabilizada. Então, se a gente olha aqui, ele contabilizou os juros recebidos de 10 mil e repara que agora ele já tirou da minha conta de adiantamento de cliente e alocou contra a minha conta do ativo de duplicatas a receber. Bom, um outro passo bastante importante ainda na tela de recebimento é exatamente o que eu falei, criar pagamentos, por exemplo, dentro da minha tela. Vamos pegar um caso aqui, vou criar um pagamento, na minha tela de pagamento e recebimento, eu poderia fazer, por exemplo, aqui um pagamento na minha mesma conta do Bradesco. Então, na minha conta Bradesco, eu vou selecionar, aqui eu vou selecionar uma outra conta bancária, vou selecionar minha conta bancária do Itaú, por exemplo, e vou selecionar um pagamento de caixa, por exemplo, no parceiro, sei lá, banco, não sei se tem algum banco cadastrado aqui, vamos procurar, não tem nenhum banco cadastrado, vou pegar um fornecedor aqui qualquer, vou pegar aqui fornecedor A, bom, e vou falar que imaginar que eu paguei 50 reais ou 5 mil reais, e vou falar que também é uma finalidade
de juros bancários. Então aqui estou simulando, por exemplo, uma taxa bancária ou um IOF, por exemplo. Lembrando do percentual que eu posso procurar, então eu quero saber aqui, estou mandando procurar em qualquer finalidade que tenha a palavra juros. Ele me habilitou essas aqui, eu vou falar que, por exemplo, é um juros sobre empréstimo, que eu não quero colocar dentro de uma fatura. O que acontece aqui é que automaticamente ele já alocou e já falou que eu não tenho mais nenhum saldo a alocar no meu pagamento. Consequentemente, se eu olhar a contabilização desse cara agora, ela é um pouco diferente. Ele jogou na minha trajetória de banco, porque ele está falando que vai esperar com que eu concilie esse cara para poder efetivar no banco, e já apropriou diretamente a despesa e levando as dimensões contábeis que você tem. Então esse é um ponto bastante importante aí. Se a gente falar em multimoeda, então vou configurar uma multimoeda. Bom, então nesse caso eu poderia configurar essa taxa manualmente ou poderia importar ela via Banco Central. Então nesse caso aqui, poderia automaticamente importar a conversão de moeda. Essa conversão de moeda ela pode ser uma importação online, ou seja, direto do Banco Central, ou pegando o próprio arquivo modelo do Banco Central. E nesse caso, eu poderia criar, por exemplo, eu vou querer importar BRL para dólar. Pode dar um dia aqui, que se eu dia 23 eu vou criar na mão para ficar mais fácil. Poderia colocar, por exemplo, no dia 1/10 de 2019. Até 22/10/2019 e automaticamente pedir para que o sistema importasse essas taxas, e ele bateu no Banco Central e importou essas configurações para mim via PEPAX. Eu já criei automaticamente aqui uma conversão para o dia 23, vou verificar isso aqui, para o dia 23, onde é útil a gente utilizar a barra de ferramentas do BRP, por exemplo, dos itens recentes. Nenhum item favoritos, mas eu poderia deixar configurado, mas aqui eu estou usando, por exemplo, as taxas, os itens recentes que eu usei. Então eu configurei uma conversão de dólar para real, onde eu deixei uma taxa de 4, e um ponto importante aí, do mesmo jeito que eu configuro de dólar para real, eu também tenho que configurar uma segunda taxa de real para dólar. Então se aqui é 4,25, lá vai ser 25,4, consequentemente. Bom, então nesse caso, eu vou fazer um pagamento agora. Então, vou fazer o meu pagamento e recebimento, ou um recebimento, tanto faz. Nesse caso, vou fazer um pagamento. Então, vou fazer um pagamento aqui da minha conta do Bradesco. Vou falar que estou fazendo um pagamento via banco, no dia 23/10. Vou falar que vai ser um pagamento, por exemplo, da DevCoffee. A mesma coisa, selecionei aqui. E eu vou falar que não vai ser em real. Eu vou falar que poderia ser em qualquer moeda, mas vou usar em dólar nesse caso. E vou falar que o meu pagamento vai ser no valor de 15 mil, vou colocar 150 mil dólares. Repara que o sistema automaticamente já me perguntou qual vai ser a minha taxa de conversão. Eu vou usar a spot, a média, a fim de período da empresa. Eu configurei para spot, mas eu poderia trabalhar com 4 taxas concomitantemente no sistema e taxas diferentes, ou seja, não preciso trabalhar somente com uma taxa. Do mesmo jeito que está aqui no pagamento, consequentemente eu vou ter essa opção lá no meu pedido de compra e na minha ordem de venda, consequentemente na minha fatura a receber ou na minha fatura a pagar. Então eu vou deixar spot, 150 mil, e vou automaticamente falar que eu quero completar este pagamento aqui. Repara que ele completou o pagamento e aqui em cima ele já me falou, olha, é um pagamento de 150 mil dólares, onde a conversão deu 600 mil reais, falta alocar 150 mil dólares e, consequentemente, aqui eu tenho 600 mil reais para alocar. Bastante importante aí, o sistema vai trabalhar na parte inteira dele, tanto das faturas quanto dos recebimentos, com dois pilares aí quando a gente fala multimoeda. Itens posicionais e itens que são pontuais. Então, por exemplo, uma fatura que eu acabei de emitir lá hoje, ele vai sempre, em todo relatório, constar a minha taxa de conversão da data de hoje. Porém, pagamentos ou faturas com valor aberto ou vencimentos futuros, automaticamente ele corrige os valores para a moeda corrente do esquema contábil. Assim, o sistema automaticamente vai conseguir calcular variações cambiais passivas ou ativas, sem que eu precisar calcular na mão. Então, conforme as taxas variam,
automaticamente ele calcula as variações passivas e ativas e já contabiliza automaticamente dentro do meu sistema. Então aqui, por exemplo, se eu fizesse este caso aqui, então repara, olhasse a minha contabilização não foi em dólar e sim foi em real. Ele automaticamente já me deu a taxa de conversão. E a mesma coisa, por exemplo, se eu conseguisse analisar na minha tela de alocação, lá na minha tela de alocação de pagamentos, eu também tenho, a mesma da Vicoff, ele vai aparecer para mim aqui automaticamente, meus pagamentos e recebimentos. Ele não está aqui, por quê? Porque eu estou trabalhando na moeda real, poderia trabalhar dentro da minha moeda multimoeda, ele vai automaticamente já setar aí quais são os valores convertidos para mim, e poderia trabalhar também somente em dólar. Então, uma vez que eu trabalhar somente em dólar, ele vai procurar faturas que eu tenho tudo em dólar e não mais na moeda. Então, beleza, eu só tenho esse pagamento em dólar, eu não tenho outro valor para compensar. Se eu trabalhasse multimoeda, eu poderia, por exemplo, atrelar pagamentos desse valor de 150 mil dólares aqui a, por exemplo, faturas que eu tenho. Claro que na última lado aqui eu tenho aqui faturas a receber ou faturas a pagar. Então eu poderia facilmente vir colocando, atrelando cada um desses caras. Lá, eu queria pegar esse material aqui do meu fatura a pagar. Então, consequentemente, eu poderia vir ajustando. Bom, um ponto bastante importante aí são as conversões. Repara que aqui ele já vai tentar converter automaticamente quando eu alocar e vai calcular as variações passivas e ativas, conforme eu disse, automaticamente. Bom, então acho que em termos de pagamento e recebimento, é isso. Nós vamos fazer depois um outro vídeo sobre extrato, conciliações de extrato bancário, mais simples. Esse vídeo já se alongou demais. E também um outro vídeo falando sobre cheques. Então, muito obrigado.